Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello there, students! How are you? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês, a nossa última aula de gramática aqui do nosso nível básico 1. E na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre o nosso Simple Past, mas nós vamos falar de um verbo muito especial, aquele verbo que todos vocês adoram, que é o verbo to be. Vamos aprender então como utilizar o verbo to be no Simple Past. Acompanhem comigo. Pessoal, lembram-se lá no início do nosso curso, muitas aulas já no passado, quando nós falamos um pouquinho sobre o verbo to be, nós vimos a conjugação do verbo to be no Simple Present, utilizando, claro, aquela definição de que o verbo to be pode ser traduzido em português tanto pelo verbo ser quanto pelo verbo estar, e eu disse para vocês que na prática dificilmente isso seria um problema para nós, que a gente facilmente consegue perceber qual é a melhor tradução, qual é o melhor sentido para o verbo to be, de acordo com o contexto, com a frase em que ele aparece, não é isso? E nós vimos então a conjugação do verbo to be lá para os nossos personal pronouns, nossos subject pronouns, os pronomes sujeito. Nós vimos aquela conjugação no Simple Present que vocês já estão carecas de saber, não é isso? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, não é isso? Bem tranquilo. Então vejam, nós vimos que o verbo to be, ele era um verbo diferente. Por quê? Porque ele não precisava lá no Simple Present nem de um verbo auxiliar para fazer a interrogativa, para fazer perguntas, e nem para fazer a negação. Não é isso? O verbo to be, então, ele trabalhava sozinho. E a mesma coisa que vai acontecer aqui no Simple Past. Então, pessoal, vamos começar aqui vendo, claro, aqui um exemplo, olha lá, he is my friend, ele é meu amigo. Claro que vocês, então, estão bem tranquilos aqui com o nosso verbo to be no Simple Present, não é mesmo? Vamos olhar agora, então, como é que fica o verbo to be no Simple Past? Pessoal, então o verbo to be agora no Simple Past, olha aqui os nossos subject pronouns de novo, como é que nós vamos conjugar o verbo to be? Todos os outros verbos que nós conversamos até agora, eles tinham uma conjugação única, lembram-se? Não importava quem era o sujeito, ficava sempre igual. Se o verbo fosse regular, tinha aquela terminação id no final, e se ele fosse irregular, aí nós olhamos na listinha, mas não mudava o sujeito, não importa se era I, you, he, she, it, we, you ou they, era sempre igual. Mas o verbo to be não. Mesmo no Simple Past, o verbo to be terá duas conjugações diferentes, tá joia? Vamos aprender aqui então a conjugar o verbo to be, é bem tranquilo. Acompanhem comigo então, olha lá. I was. I was, claro, vocês já devem imaginar que é eu fui ou eu estava, eu estive, não é isso? O verbo ser ou estar no passado. You were. You were, você foi, você esteve. He was, ele foi, ele esteve. She was, ela foi, ela esteve. It was, ele ou ela foi ou esteve também, quando nós falamos de fenômenos da natureza, quando o nosso sujeito for um animal, for um objeto, daí o nosso sujeito será substituído pelo it e também a conjugaçãozinha aqui, was. E depois para o we, a gente vai de novo voltar para were, we were, nós fomos ou nós estivemos. You were, vocês foram ou vocês estiveram. E finalmente o they were, eles ou elas foram ou estiveram. Bem tranquilo, né, pessoal? Viram que nós temos só duas conjugações? Was, que a gente vai usar para I, e também para o he, she, it. Então vejam que o was, ele vai substituir, quando nós passarmos para o passado, o am, que é a conjugação para o I, e também o is, que é a conjugação para o he, she, it, não é mesmo? E depois o were, ele vai substituir todos aqueles sujeitos que têm a conjugação para o verbo are no Simple Present, não é isso? Então, you are vai ficar agora you
were, ok? Essa é a pronúncia, então were, vejam que é diferente daquela nossa pergunta, lembram-se da nossa WH question, where que significa onde e que é escrito com um H depois do W, não é isso? E tem uma pronúncia mais aberta, olha, where. E aqui a gente vai ter uma pronúncia bem fechada, were, ok? You were, we were, you were, they were. Tá legal, pessoal? Então é simplesmente isso aqui que nós vamos falar hoje. Então, pegando aquele nosso exemplo que nós acabamos de ver, he is my friend, como é que eu digo agora ele foi meu amigo? Passando no passado, então vai ficar he was my friend. He was my friend. Ele foi meu amigo, ele era meu amigo. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, essa é a conjugação do verbo to be na afirmativa. Nós podemos agora, então, ver alguns exemplos. Olha só. Então, aqui, começando nesse nosso primeiro exemplo, nós temos aqui It cold last night. Então, cold, a gente sabe que é frio. Last night é a noite passada. Então, eu tenho que usar o passado. Nós estamos falando da noite passada, last night. E eu quero dizer o quê? Que estava frio, ou que fez frio, não é isso? Mas melhor aqui a tradução estava, só por enquanto, para a gente se acostumar aqui com o verbo to be, não é isso? Então, olha só, estava frio na noite passada. Como é que eu digo agora estava? Em português, quando a gente fala de fenômenos da natureza, nós temos aqui, nós utilizamos, né, isso, um verbo impessoal, não é isso? Mas aqui em inglês não, nós vamos utilizar sempre o sujeito it, não é isso? Nós já falamos sobre isso, então. O it vai ser o nosso sujeito, e qual é a conjugação do verbo to be no simple past quando o sujeito é it? Vamos lembrar aqui na nossa tabelinha, olha lá, it was. It was, então, é a conjugação do verbo to be no passado para o sujeito it. Então, como é que a gente vai preencher ali? It was cold last night. Estava frio na noite passada. It was cold last night. Vamos ver mais um, olha lá. The children happy at the playground. Então, the children são as crianças. Lembre-se, children está sempre no plural, não é isso? Então, the children, as crianças, happy, felizes, at the playground, no playground, né? Lá, então, no local ali de jogos e de brincadeiras. Então, as crianças estavam felizes no playground. Como é que nós vamos agora conjugar o verbo to be aqui, pessoal? Quem estavam felizes não são as crianças, the children? Nós não podemos substituir, então, o nosso sujeito todo aqui por they. Qual é, então, a conjugação do verbo to be para they? They were, bem tranquilo. Então, podemos vir aqui na nossa lacuna e preencher como were, não é isso? The children were happy at the playground. As crianças estavam felizes no playground, né? No playground. The children were happy at the playground. Bem tranquilo, sem problemas, pessoal. Então já podemos ir direto para ver como é que fica a forma negativa. Lembram-se então que a gente simplesmente acrescentava o not, fazia o is not ou isn't, are not ou aren't, não é isso? Para falar então sobre frases negativas quando a gente tinha o verbo to be no simple present. E agora no simple past vai ser a mesma coisa. Então nós teremos o sujeito, teremos o nosso verbo to be conjugado no simple past e para fazer a negativa a gente só vai acrescentar o not logo depois do verbo to be. Não tem segredo. Vamos pegar aqueles dois exemplos de novo, né? A gente tinha lá, it was cold last night, estava frio na noite passada. Como é que eu digo agora, não estava frio na noite passada? Eu só vou acrescentar o not aqui, depois do verbo to be, não é isso? Vai ficar então, it was not cold last night. It was not cold last night. Não estava frio na noite passada. It was not cold last night. E no nosso outro exemplo, a gente tinha lá, olha lá, the children were happy at the playground. As crianças estavam felizes no playground. Como é que eu digo agora que as crianças não estavam felizes no playground? A gente vai simplesmente acrescentar o not depois do verbo to be aqui, que é o nosso were, né? Isso vai ficar the children were not happy at the playground. The children were not happy at the playground. Bem tranquilo, né, pessoal? Acrescentou o not depois do verbo to be. Pronto, tá feita a negação. É muito fácil, assim como nós vimos lá no início do nosso curso no Simple Present, não é isso? Bom, agora eu preciso ainda falar para vocês que do mesmo modo que nós podíamos contrair o is not, ficava isn't, e o are not ficava aren't, agora aqui nós também poderemos contrair o was com o not, que vai ficar wasn't, ok? Então, was not, wasn't.
E também podemos contrair o were com o not, que vai ficar weren't. Weren't, ok? Então, wasn't, weren't. E isso é muito mais utilizado, essa forma contraída é muito mais utilizada na fala, no dia a dia. Por isso nós vamos trabalhar muito mais aqui com a contração, mas lembrem-se, regra geral, sempre que eu utilizar wasn't ou weren't, vocês podem tranquilamente utilizar o was not ou o were not, porque é a mesma coisa, é só uma contração, uma maneira mais informal de utilizar, mas que é muito comum no dia a dia, tá joia? Então, pessoal, já que nós já falamos da negação, como é que nós vamos fazer perguntas agora? Bom, lembrando aqui que na afirmativa nós tínhamos a sequência sujeito, né? Olha lá, os subject pronouns, e depois o verbo to be. Lembram-se como é que ficava quando nós falamos lá no começo do verbo to be no simple present? Eu não pegava o verbo to be e colocava ele antes do sujeito para mostrar que era pergunta, sem precisar de auxiliar nenhum. Aqui a gente não precisa da ajuda do did. O verbo to be faz tudo sozinho. E aqui no simple past vai ser a mesma coisa, pessoal. Nós só vamos inverter essa ordem. Aqui nós vamos colocar em primeiro lugar, não necessariamente na frase, mas necessariamente antes do sujeito, o nosso verbo to be e depois o sujeito, e aí sim nós já passamos essa frase para a interrogativa. Então as frases interrogativas ou questões com o verbo to be no simple past simplesmente precisam que o verbo to be venha antes do sujeito. Se ele estiver antes do sujeito, nós já sabemos que se trata de uma pergunta, não é isso? Então olha lá, pessoal, pegando os nossos exemplos de novo, It was cold last night. Estava frio na noite passada. Como é que eu pergunto? Estava frio a noite passada? Eu simplesmente vou colocar o verbo to be aqui antes do nosso sujeito, não é isso? O sujeito não é it, então nós vamos perguntar Was it cold last night? Was it cold last night? Estava frio na noite passada? Was it cold last night? E o nosso outro exemplo, olha lá, The children were happy at the playground. As crianças estavam felizes no playground. Como é que eu pergunto agora? As crianças estavam felizes no playground? A gente simplesmente então vai colocar o verbo to be aqui, o were, antes do sujeito que nós já sabemos que são as crianças, the children, não é isso? Então vai ficar Were the children happy at the playground? Were they happy at the playground? Were the children happy at the playground? As crianças estavam felizes no playground. E aí, pessoal, então, nós já vimos como trabalhar com o verbo to be, tanto na afirmativa, na negativa e agora também na interrogativa. Claro que nós vamos agora praticar antes de entrarmos na nossa próxima aula com uma bateria de exercícios para fixar esse conteúdo, tá joia? Então vamos lá, começando então aqui na afirmativa, vamos conjugar o verbo to be nessas frases, ok? Então vamos fazer juntos aqui, olha lá. Scarlett, afraid of the costumes. Scarlett, afraid of the costumes. Então, a Scarlett, afraid significa com medo e costumes significa fantasias, né? Então, a Scarlett estava, olha o verbo to be aqui no passado, com medo das fantasias. Como é que nós vamos colocar agora, pessoal, o nosso verbo to be? Quem estava com medo das fantasias? Não era a Scarlett? Scarlett, pessoal, não é a mesma coisa que she? E qual é a conjugação do verbo to be para she? She was, não é isso? She was. Então nós vamos vir aqui na nossa lacuna e vamos colocar Scarlett was afraid of the costumes. Scarlett was afraid of the costumes. A Scarlett estava com medo das fantasias. Ótimo, perfeito. E como é que a gente passa agora essa frase para negativa? Vocês se lembram? A gente simplesmente vai acrescentar o not logo depois do verbo to be. E de preferência ainda vamos contrair o verbo to be com o not. Como é que fica então? Scarlett wasn't afraid of the costumes. Scarlett was not afraid of the costumes. Então a Scarlett não estava com medo das fantasias. E na interrogativa, pessoal, como é que nós fazemos uma pergunta agora? A Scarlett estava com medo das fantasias? A gente simplesmente coloca o verbo to be antes do sujeito, que é Scarlett, she, não é mesmo? Então vai ficar Was Scarlett afraid of the costumes? Was Scarlett afraid of the costumes? A Scarlett estava com medo das fantasias? Bem tranquilo, né, pessoal? Não tem segredo. Vamos fazer mais uma, então, para fixar bem esse conteúdo? Olha lá. They thirsty last night. Agora, thirsty, pessoal, significa com sede, ok? Thirsty, com sede. Então, eles ou elas
Então, nós vamos colocar aqui o verbo to be estavam thirsty, com sede, last night, na noite passada. Elas estavam com sede na noite passada. Como é que nós vamos conjugar o verbo to be aqui? Quem é o sujeito? Quem estavam com sede? Não são elas? They? Então, pessoal, a conjugação do verbo to be para they é they were. They were. Então, aqui a gente já sabe que nós vamos preencher a nossa lacuna com they were thirsty last night. They were thirsty last night. Elas estavam com sede na noite passada. E agora, na negativa, basta acrescentar o not depois do verbo to be. Então, they weren't. They were not thirsty last night. Elas não estavam com sede na noite passada. They weren't thirsty last night. E para fazer pergunta, o verbo to be aparece antes do sujeito, que é they, vai ficar então, were they thirsty last night? Were they thirsty last night? Elas estavam com sede na noite passada? O verbo to be, então, aqui, antes do nosso sujeito, fazendo a pergunta, were they thirsty last night? Bem tranquilo, né, pessoal? Vejam, com tudo que nós já estudamos até agora, ficou muito fácil de entender. É só lembrar, então, a conjugação do verbo to be, e isso a gente pega rapidinho aqui com a prática. Nós vamos utilizar muito o verbo to be agora e em toda a sequência do nosso curso, nos próximos níveis. O tempo todo nós vamos estar utilizando esse verbo conjugado, tanto no simple present, como agora também no simple past. É só lembrar, são só duas conjugaçõezinhas, was ou were, tá joia, pessoal? E com isso, então, na próxima aula, nós podemos já entrar com uma bateria de exercícios para que vocês fiquem craques no verbo to be no simple past. Um forte abraço a todos, see you all next class!